Olá pessoal, e nesse vídeo eu vou ensinar como fazer um atendimento trabalhista para que você não perca nenhum direito do seu cliente. E para isso vamos para a tela do meu computador. Perguntas trabalhistas. O cliente chegou no seu escritório e ele não sabe os seus direitos trabalhistas. Ele sabe o que aconteceu no serviço e ele vai te contar tudo. Pelo menos era para ser feito assim. Mas nem sempre o funcionário ele vai contar tudo, pois ele pode esquecer, porque ele não sabe quais são seus direitos. Então é importante fazer um checklist. Primeiramente, vamos perguntar qual é o nome do funcionário e preenchemos o nome do funcionário. Data de admissão e data de demissão. Com a data de admissão e data de demissão, vamos saber quais são as verbas que ele terá direito, ou proporcionais ou integrais. Bom, vamos perguntar ao cliente: você tinha registro na carteira de trabalho? Qual era o seu salário? Muito importante perguntar o salário para saber a base para fazer a rescisão. Tanto o salário mensal como o último salário do empregado. Vamos perguntar se ele recebeu as verbas rescisórias, pois para não pedir em dobro, nós precisamos saber o que ele já recebeu. Ele tinha férias? Recebeu as suas férias? Isso é de extrema importância para saber se vamos pedir as férias proporcionais ou se tem férias integrais ou férias em dobro para pedir no processo. Recebia 13º salário? Também para a questão de 13º integral. Qual era a função do empregado? Muito importante ver se a função do empregado é compatível com o que foi contratado na carteira de trabalho. Ou até mesmo se é compatível com a função que ele foi contratado verbalmente. Pois muitas vezes o empregado ele é contratado para exercer uma função X, mesmo que seja verbalmente, e colocam ele para fazer várias coisas que não tem nada a ver com a função dele. E com isso podemos pedir o acúmulo de função ou o desvio de função. Também vou fazer um vídeo sobre acúmulo de função e desvio de função. Jornada de trabalho. Qual era o horário e os dias que o empregado ele trabalhava? Ele tinha o horário de almoço? Qual era o horário de almoço do funcionário? Isso também vai ser de extrema importância para saber se vamos pedir horas extras e o intervalo intrajornada ou interjornada. Horas extras. Eu sempre deixo anotado horas extras, mesmo com a jornada de trabalho, para que você não esqueça de calcular a jornada de trabalho para ver se não tem horas extras. Não adianta você colocar a jornada de trabalho e esquecer de calcular para ver se tem horas extras. Atividade insalubre ou perigosa. Perguntar para o funcionário qual era a atividade que ele exercia na empresa é de extrema importância. Muitas vezes, o funcionário ele já sabe que tem um adicional de insalubridade ou periculosidade, pois alguns amigos dele já recebem e ele não. Agora, se ele não souber se ele tem direito a esse adicional, pega a função que ele exercia na empresa e pesquise se essa função tem direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade. Pois se você não fizer isso, você pode estar perdendo de fazer um pedido que pode gerar um valor bem alto para o seu cliente. Salário por fora e diferença salarial. O cliente ele foi registrado com um valor de R$3.000. Mas será que ele só recebe esse valor? Ele pode chegar no seu escritório e falar que o salário dele era R$3.000, mas na carteira de trabalho está R$1.500. Muitas empresas, para diminuir o encargo trabalhista, elas colocam o salário fixo na carteira de R$1.500
e pagam 1.500 por fora, para não recolher INSS e para, na rescisão, não pagar multa sobre esse valor. E isso está errado. Então, é importante você anotar se o funcionário ele recebia o salário integral ou se ele recebia um salário por fora. Sofreu dano moral? Por que eu coloco isso como pergunta? Muitos empregados às vezes ficam com vergonha de falar sobre algum ocorrido que aconteceu na empresa, ou eles não sabem que aquilo que aconteceu com ele é proibido pela lei. Ele acha que é alguma coisa normal. Então, é de extrema importância perguntar para o empregado se o ambiente de trabalho dele era um ambiente bom, se ele tinha um convívio bom com o patrão, com os funcionários, pois conversando bem com o seu cliente, você pode conseguir fazer com que ele te conte algo que aconteceu com ele que ele tinha vergonha de contar. E isso pode caracterizar um dano moral e você pode colocar no processo. Sofreu dano estético? Sofreu danos existenciais? Pergunte para o cliente se, no caso de algum acidente, se ele ficou com sequelas, se isso afetou a vida do cliente, se ele já não consegue mais ter aquela vida que ele tinha antes. Pois com isso você consegue colocar no processo o dano estético ou o dano existencial. O dano estético é aquele dano físico que ele sofreu na empresa, e o existencial é aquele dano que fez com que o funcionário ele perdesse a oportunidade de continuar com aquela qualidade de vida que ele tinha antes de sofrer esse dano. Bom, com essas perguntas, esse checklist, você consegue fazer um bom atendimento ao seu cliente e identificar quais são os pedidos que você vai fazer na hora de montar o processo. Já estará bem estruturado a petição. Você só vai montá-la com base nas informações que você colheu do seu cliente. E esse é um checklist trabalhista para que você consiga atender o seu cliente e não perder nenhuma informação importante na hora de montar o seu processo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e continue assistindo a sequência de aulas de prática trabalhista para que você consiga aumentar os seus resultados e ter sucesso na área trabalhista. Um grande abraço e até mais!